E, assim, eu sou fascinado pela história de São Paulo, nasci lá, vi. As pessoas não têm dimensão quão rico e quão profunda é a história do estado de São Paulo e da nação brasileira. Quando você chega aqui, você vai no Plymouth Rock, aqui nos Estados Unidos, 1600 e muito. Em 1600 e muito, o Brasil já era uma nação que estava rodando há 150 anos. O Brasil começa, o Brasil como nação começa ali no 1520, 30, 40, já estava a semente plantada do que viria a ser o Brasil. E aonde foi a semente plantada que germinou, vingou? Óbvio, foi Rio de Janeiro, foi Pernambuco, Salvador, mas principalmente, grande parte da essência foi ali, no Santo São Vicente e Litoral Norte. Por que o Litoral Norte é tão importante? Ali em Bertioga ficava a fronteira dos tupiniquins com os tupinambás. Os tupinambás também eram chamados de Tamoios, rodovia dos Tamoios, que é ali, né? Você tem a Imigrantes, que tinha também a antiga estrada que subia do litoral para São Paulo. Depois você tem a Mogi Bertioga, e depois você tem a Tamoios. Tamoios por quê? Porque em Bertioga, no canal de Bertioga, ficava a divisa, principalmente onde começava o território tupiniquim e até onde ia o território tupinambá. Nós, brasileiros, muitas vezes nos referimos como nós tupiniquins. Por quê? Porque os tupiniquins se aliaram com os portugueses. Ou os portugueses ficaram do lado dos tupiniquins, na disputa, contra quem? Contra os franceses que estavam com os tupinambás. E dessa mistura, veja, dessa mistura indígena, começou o Brasil. Quem saía para caçar índio pelo interior não era português. Eram os mestiços dos portugueses com as índias. Isso é importante, as pessoas não têm dimensão o quão miscigenado as famílias quatrocentonas, quem está há muito tempo no Brasil é. Quem está há muito tempo no Brasil tem, geralmente, alguma origem indígena. Eu tenho origem indígena. Né? O marcador matricial é ameríndio, é índio. Eu não sei se é tupiniquim ou se é tupinambá. Pode ser até, né, pelo meu jeitinho, né, pode ser goitacás, né, que os goitacás eram os mais selvagens que tinham, os mais irracíveis. Mas essa origem é muito importante. E a riqueza do detalhe, veja, grandes movimentos que começaram no Brasil, eles começaram com simbolismos importantes ali no litoral norte. O simbolismo de uma área que, ao longo da história do Brasil, sempre marcou grandes movimentos, a América, o litoral norte brasileiro sempre marcou grandes movimentos, começo de grandes movimentos do Brasil. Ele começou o Brasil, que a gente conhece principalmente, óbvio, a região amazônica é uma outra história. Minha família, uma parte da minha família é descendente pessoal lá de cima. É uma outra história. Nordeste e região amazônica tem uma história própria, mas esse miolão do Brasil, que inclusive derivou para o Sul foi aberto pelos bandeirantes, começou ali. É muito rico, é muito importante. Então vamos comentar um pouquinho da história. Vamos comentar um pouquinho da história dos tupiniquins com os tupinambás, né? Os tamoios, que estavam com os franceses ou os portugueses. A primeira coisa, meu Deus do céu, estava lá o Tarcisão com a Marina Silva discutindo que agora vai ter sempre eventos... Bicho, evento cataclísmico, nessa magnitude, acontece de volta e meia lá no Rio de Janeiro. Dessa vez, em vez de chover no Rio de Janeiro, geralmente é Petrópolis e Teresópolis. Choveu no litoral norte. Não é que pode até ser que esteja tendo uma mudança climática e tal. Não sei se vai ser mais frequente ou não, mas óbvio que ali ele foi capitalizar. Foi mais um sinal de aproximação barata com a Marina Silva. Ela não tem um conhecimento técnico tão grande assim para falar sobre o que vai acontecer de evento climático para os próximos anos, para preparar as cidades, etc. e tal. Vou dar só um exemplo. Todo ano chovia lá, Teresópolis, Petrópolis, ali, que aconteceu dessa vez, foi aqui, um pouquinho longe, não é tão longe. 1541, pouca gente sabe disso, 1541
O maremoto destruiu São Vicente. Já tinha cidade, já tinha igreja, já destruiu tudo. Ah, meu Deus, o que aconteceu? Eventos pontuais acontecem, né? Ali foi muito mais uma cena que o que eles conseguiram do Lula, 2 milhões de reais, eles gastaram mais para fazer todos esses eventos. Que gastou de... Cada vez que você anda num jatinho, é 500 mil reais. O jatinho, com todos os custos, tem um aeroporto exclusivo para ministros e presidentes, autoridades usarem em Brasília. Aquele aeroporto é caríssimo para manter. Tem lanchinho, tem tudo. Então, o que acontece? Põe o primeiro... o Brasil começou ali, Santos São Vicente, né? São Vicente e Santos, né? E aqui, tem como colocar um pouco maior na tela? Não, tá bom. Acho que dá para mostrar. Esse ponto vermelho é o Forte de São João. Fica no canal de Bertioga. Então aqui você tem a praia de Bertioga, a cidade de Bertioga, né? Essa parte reta, onde tem o ponto vermelho, fica o Forte. E se você notar, é um canal de mar, não é rio aqui a entrada. Porque o Guarujá é uma ilha. Santos é outra, mas o Guarujá inteiro é uma ilha. Então, esse é o canal principal por onde você entra em Santos e você pode seguir até Bertioga. O que acontecia? Os tamanhos saíam lá, principalmente de Ubatuba, que chamava, né, Iperoig. Eles vinham descendo pelo litoral em canoas enormes, com 50 guerreiros remando, entravam pelo canal, por esse canal, por trás, entre o continente e a ilha do Guarujá, e iam atacar as vilas, as ocas, né? As aldeias dos tupiniquins. Mas não era pequenininho, era grande. Daí, quando os portugueses chegaram, casaram, misturaram, fizeram, né, um amor gostoso com as índias, tal, viraram lá, virou uma coisa misturada, português, tupiniquim e tal. E os tamoios, os tupinambás, continuaram vindo atacar tal. Então, o primeiro forte, um dos fortes mais antigos do Brasil, foi construído aí, que era o Forte de São Felipe. E depois, do outro, que fica na ilha do Guarujá, que é mais alto. Quem conhece o canal, põe a foto do canal aí. Olha, ó, do lado direito, se você olhar na tela, do lado direito ele é mais alto. E do lado esquerdo é mais baixo. Do lado esquerdo, isso é, estou dentro do canal olhando para o mar. Então eles vinham pelo litoral norte, pela esquerda, entravam pelo canal, seguiam pelo canal para atacar as vilas. Porque o mar é um canal, né? É muito mais fácil, tranquilo. À noite e atacava. Primeiro eles construíram um forte do lado direito, que é o Forte São Felipe. E tinha um canhão, eles botavam um canhão aí, e aí eles contrataram. Esse daqui é no forte de São João, né? Que sobrou. São Felipe sobrou só ruínas. Mas sobrou um monte de coisa que você vê ainda lá. Você entrar no fortezinho, tem canhão, tem as armas. E você vê que eles não usavam só arma de fogo. Usava besta, usava lança, usava espada. Era arma branca que usava contra os índios também. Não era uma coisa tão sofisticada. A tecnologia não era tão díspare. Por isso que eles precisavam até do apoio dos índios. Então tinha um canhão ali na entrada para impedir os ataques de canoa que vinham. E pirata também, né? Também vinha pirata. Mas era principalmente para os tupinambás. E, inclusive tem um relato, está disponível. Quem quiser escutar é maravilhoso. Não precisa nem ler. Você pega no audiolivro, audiobook, é que geralmente é em inglês isso, tá? É o Hans Taten. O Hans Taten naufragou ali, era um aventureiro, naufragou, foi parar em Santos. E em Santos ele foi contratado para ficar no Forte de São Felipe como canhoneiro, né? Como armeiro, para mexer no canhão. Aí os tupinambás prenderam ele e falaram: você é português. Não sou português. Não é. Iam, porque se fosse português, eles iam devorar ele, né? Eles eram canibais, os tupinambás, iam devorar o... Aí ficou... O relato é riquíssimo, é um dos relatos mais interessantes, porque ele escreveu depois. Muito interessante. Apareceu um francês lá, daí falou: fala para eles que eu não sou português. Aí falou: não, ele é português sim, porque o francês não gostava do alemão. Enfim, a história vale a pena, é bacana de ver. Mas se você pegar, põe lá de novo no canal, por favor.
Era assim que funcionava. Eles construíram um forte do lado direito. Do lado direito, quando você está em Bertioga, você pega uma balsazinha para ir para a ilha do Guarujá, você só atravessa, porque aí são as primeiras praias do Guarujá. Não é o Guarujá que você conhece, que é Praia do Tombo, Astúrias, Pitangueiras, Enseada. Não, você vai ver o quê? A primeira prainha aqui é uma praia, não sei como é que está hoje, é muito bonita, a Praia Branca, vale a pena. Não sei como é que está hoje, mas é muito legal. Você atravessa a balsa, anda um pouquinho, e aí você pega uma trilha, a pé mesmo, e vai caminhando na trilha. Uma trilha estava bem cuidada. Tem, acho que uns 10 anos a última vez que eu fiz essa trilha. Mas dá para ir de boa, tá? Uma parte está com pedra, muito bonitinha a praia. E aí tem a Praia Branca, depois tem umas duas praias que eles fecharam, fizeram condomínios fechados mesmo, né? Mas essa história é riquíssima. Então, essa parte do litoral norte que está marcando essa nova etapa do Brasil, que finalmente a esquerda chegou ao poder, ela tenta chegar ao poder desde o começo do século XX. As intentonas, tal, vai 1917, 1920, 22, eles vão tentando, os movimentos todos. Aparentemente, eles abrandaram muito, a parte de economia mudou já, é outra pegada, não existe mais planejamento central no ideário comunista deles, é tudo via monopólio, oligopólio. Abrandaram, vão dominar, né, mas aparentemente eles conseguiram capturar os generais do exército. Eu acho que esse é o simbolismo desse episódio que vai marcar o Brasil. Assim como nessa região aí, também, um pouco mais para cima, na parte de Ubatuba, né, também em Perói, o padre Anchieta e o Manuel da Nóbrega foram catequizar os índios. Então você pega aquele famoso retrato não, quadro, né? Tem um quadro famoso do Calixto, do Benedito Calixto. Benedito Calixto é um dos principais pintores que tem da história do Brasil. Tem um quadro famoso que é o padre Anchieta escrevendo nas areias, um poema para Nossa Senhora. Foi feito ali em Ubatuba. Ele escreveu esses poemas nas areias de Ubatuba, escreveu o poema nas areias da praia, na praia de Ubatuba. Então, Padre Anchieta, que simbolizou começo da alfabetização, a vinda de pessoas mais letradas, para começar a civilização. A cidade de São Paulo foi feita pelo Padre Anchieta, e o simbolismo também, riquíssimo. A cidade de São Paulo começa com escola, o pátio da escola está lá até hoje. Pátio do colégio, perdão, a Dani está me corrigindo, pátio do colégio. Do lado tem o solar da Marquesa de Santos. Mas o Padre Anchieta estava aí, também no litoral norte. O cacique Tibiriçá, né? O índio Tibiriçá, cacique Tibiriçá. As pessoas, um índio. Não, era um líder brasileiro. Poderoso. O Caramuru era português, mas misturou com o índio, Moema, tava tudo misturado. O que mais tem para falar dessa região? Então, assim, se você pegar, deixa eu comentar outros episódios que teve. A independência do Brasil, ela não aconteceu em Santos, aí do lado, por um fiapo. Pedro I ia fazer a independência do Brasil em Santos, na viagem. Aí comeu, passou mal, não ficou disposto. Aí subiu a serra e fez no Ipiranga. Inclusive, você tem os irmãos Andrade, que aí tem, não é solar, é Panteão dos Andrade. Põe uma casa, um casarão dos Andrade, que é o José Bonifácio. Não, é do café. Põe mais um, deixa eu ver. Põe mais um. Não. Volta. Não tem uma... Eu não mandei a casinha? Não. Pô, comi bola. Ali em Santos tem a casa do Zé Bonifácio. Ali é de uma riqueza histórica gigantesca. A independência... Eram 3 irmãos, José Bonifácio e mais 2, eles tiveram um papel fundamental naquele comecinho de Brasil. O Zé Bonifácio era o mais destacado. E a casa deles está ali em Santos. Quem quiser vai lá conhecer, vai ver. O centro histórico de Santos, ali para dentro, é fantástico. Põe o mapa de novo lá, por favor. Se você olhar no outro extremo, dá para ver bem. Aqui você tem Santos,
que é onde tem as praias, né, onde está escrito Santos, aí tem o canal. Você entra pelo canal, era onde ficava a cidade antiga. As pessoas, era o porto, onde você está abrigado de onda, tal. Você entrava lá para dentro e é onde você pegava o quê? A estrada velha para subir a muralha. E isso a gente vai entrar por que da tragédia, né? Mostra a foto aí. Os portugueses chamavam a Serra do Mar de a muralha. Por quê? Porque você chega de cara e você não tem um rio para subir para o interior. Você tem que escalar uma muralha. São 700 metros de altura, com mata, com floresta. É difícil. E essa parte do litoral norte, o espaço entre o mar e a muralha é menor do que quando você vai mais para o sul. Quando você chega no litoral, assim, depois de Santos, fica um pouco mais distante. Quando chega lá no finalzinho do estado de São Paulo, que aí tem a Ilha do Cardoso, tal, daí praticamente é direto, a muralha já está, a Serra do Mar já está direto no mar. Mas eles tinham que escalar. O que acontece? Ao longo desses anos, deixa eu terminar de contar, por exemplo, tem mais coisas. Santos, então, o café, quando eles subiram a muralha, expandiram para o interior todo, né? Ao contrário do que é na maior parte dos países, você sobe pelo rio, você chega no mar e sobe pelo rio. Você tinha que escalar a muralha, aí você pegava um rio e descia o rio para desbravar o país por dentro. Então era mais difícil, era mais complicado. E isso foi feito. O que aconteceu? Quando começou a fase do café, Santos era o principal porto escoador do café. Onde ficava a bolsa de café? Aliás, está até hoje lá. Põe a foto aí da bolsa de café. Vocês têm que conhecer Santos. É uma parte abandonada do estado. Aí, ó, passou. Esse aqui é a bolsa do café. Você tem que ir lá ver como é que é, conhecer a parte histórica. Não fica só nas praias. A cidade ficava aí. Então, os fazendeiros desciam, faziam, né, produziam o café, desciam para vender e exportar o café para o exterior. E as famílias, enquanto isso era feito, ficavam onde são as praias hoje de Santos, que eram lá do outro lado da ilha, né, mais afastado, de um mar um pouco mais aberto, onde tinha as ondas, areinha e tal. E ali começou o veraneio em Santos São Vicente. Essa é a história, uma história fantástica. Todas as fases, que depois começa a industrialização, esses cafeicultores envolvidos com imigrantes que vieram, também desceram no Porto de Santos. Meus avós, quando chegaram, os poloneses, quando chegaram ao Brasil, desceram em Porto de Santos. Subiram de trem até a Estação da Luz e pegaram o bonde para Lapa. No caminho da Estação da Luz para Lapa, meu avô virou e falou, pô, mas eu pensei que eu ia ficar na cidade de São Paulo, só tem mato, aqui não tinha mais luz. No caminho era mato. Então, as pessoas têm uma história muito rica, essa região, e marca café, industrialização, independência, as guerras, o começo da educação, do ensino no Brasil, a catequização. Você tem uma riqueza muito grande histórica de toda essa região. E essa muralha, ela dificulta o quê? Um adensamento urbano da forma como foi sendo feito. O Guarujá, o espaço que tem do mar para a muralha é um pouco maior. Então, ali, o que aconteceu? O pessoal rico ficou perto do mar. Quase todas as praias. Tem uma praiazinha de pescador depois de Pernambuco, que ali é um pouco mais popular. Mas eles ficaram ali naquela região toda. E a parte dos morros, né, acabou não sendo ocupada, eles ficaram atrás dos morros. Porque você, de um modo geral, você não constrói morro porque tem deslizamento. Você tira as árvores, chove, né? Rainforest, né? Chama rainforest. Rain porque chove, né? É uma floresta onde tem muita chuva. Não é que tem muita chuva porque tem a floresta, não. A Serra das Araras, no Rio de Janeiro, também tem um monte, tem muita chuva. Os caras cortaram tudo quanto é árvore, é deslizamento. Então, em tese, você não constrói em morro. O pessoal foi... Você teve a explosão imobiliária no Guarujá, Santos Guarujá, e o pessoal foi para o fundo, mas ainda é relativamente plano. Então não tem tanta tragédia. O que aconteceu no litoral norte? O litoral norte abriu depois. Não teve a mesma explosão demográfica. Veio o pessoal
Eu vou falar do litoral norte, né? O Guarujá, o que aconteceu? Veio o pessoal, estava tendo uma explosão imobiliária, construção, etc., gigantesca, veio o pessoal, principalmente no Nordeste, o pessoal tinha muito filho e ficou grande a cidade. Quando eu era moleque, eu comecei, moleque, quando eu era jovem, eu já era homem feito, 20 anos, 19 anos, eu ia para o litoral norte. Meu avô tinha um apartamento ali no Guarujá e eu ia passear no litoral norte. Mergulhar, né? Fazia mergulho, enfim. Naquela época, a Barra do Saí, que hoje é o epicentro, né? Você tem ali Barra do Saí, Baleia. Eu esqueci qual a outra que deu problema também. A principal é a Barra do Saí. Barra do Saí era uma vila de pescador, que foi gradualmente, né? Então Guarujá encheu e o pessoal começou a ir para o litoral norte, fazer veraneio, etc. Tal. Só que ali a muralha é mais perto do mar. E o pessoal, né, acabou expulsando uma parte dos caiçaras que moravam lá, os pescadores que moravam lá, compraram as casas, o pessoal foi. Ou veio o pessoal trabalhar de fora. Aonde? Como caseiro, como funcionário de pousada, como pessoal que trabalha lá na praia, vendedor, etc., pescador. Foi morar onde? Por exemplo, ali, eu não sei como é que é o nome de hoje em dia, mas põe um mapinha aí, por favor, da Barra do Saí. Mais um. Então aqui eles vão subindo, eles vão construindo no morro. Quando chove, tem deslizamento. Põe no próximo. Aí, aqui está a estrada, Rio Santos, né? De um lado você vê as mansões, aqui é a Barra do Saí. Você vê a piscina, casa, tal, porque o cara vai caminhando sem atravessar pela estrada até a Barra do Saí, até a praia. E do outro lado você tem a Vila Baiana. Não sei como é que chama hoje em dia, mas é a Vila Baiana. Só que isso aí foi construído na montanha. Choveu, deslizou, tragédia. Aí vem um ponto legítimo. O cara que vai e compra e mora aí e tem a mão de obra dele morando precariamente, ele tem que pagar para que isso seja corrigido. A casa dele, hoje quem vai pagar para corrigir isso que aconteceu? Os brasileiros e os paulistas de todo estado. Mesmo que você não tenha casa de veraneio na Barra do Saí, você vai pagar por isso. O certo era, principalmente, quem paga é quem usufrui dessa situação da praia da Barra do Saí. Eles criaram essa situação, essa especulação imobiliária, os caras que compraram, etc. Tal, eles criaram essa situação. Eles deveriam ser taxados para que isso tudo fosse resolvido. As pessoas que vão morar lá para trabalhar, para que eles tenham férias de bacana, tem que morar bem. Tem que morar bem, tem que morar com alguma dignidade e segurança. E quem tem que pagar por isso? Quem tem as casas e usufrui isso. Não o cara que está lá em Tremembé, está lá tá em Olímpia e, pô, eu nunca fui para Barra do Saí. O pessoal que tem as casas aí, que gerou, que está usufruindo, que está vivendo bem, chega no final de semana, fica lá sentado na beira da praia, tem 2 riozinhos, vem o cara lá com a caipirinha na mão dele. Ah, mas é vendedor, tudo bem, mas ele trabalha lá, vive lá. Você tem que, né, você usufrui, você que tem, principalmente. Deveria ser assim. Assim como essa situação da Barra do Saí, você tem outras também, e algumas acusações que eu acho que são verídicas, de projetos imobiliários que iam buscar, né, projeto habitacional, buscar solução, só que os moradores das áreas mais granfinas não querem projeto habitacional popular perto da casa de veraneio deles. E isso gera uma situação que é de desequilíbrio. Aí veio a chuva e toda essa tragédia. Pô, Abrão, mas que papo de comunista? Não é comunista, eu estou sendo justo. O comunista, aliás, Barra do Saí está cheia de comunistinha, cheia de comunistinha, cheia de socialista. A Barra do Saí é mais cabeça, não falta nego que acha que bate palma pro Lula na Barra do Saí. Maresias é mais playboy, cada praia tem uma característica, né? Tem Paúba, enfim. Eu mergulhava bastante, eu era... Na frente aí da Barra do Saí tem umas ilhas, então eu pegava o barquinho de pescador, na época custava R$10, e ele te deixava lá, nas ilhas, você ficava mergulhando lá. Ô, Abrão, você mergulhava e surfava.
Ah, não acredito, Abraão. Pois é. Já fui atleta federado de natação. Eu era do time bom, competia mesmo, para valer no campeonato tal. Brasileiro, paulista. Era uma porcaria. Assim, para um atleta federado era uma porcaria. Uma negação, mas eu era do time de natação do Pinheiros, não era o melhor time que tem. E era federado de judô também. Era do time de. Como daí judô era bom. Eu era do time, eu era bom. É outra vida, outra encarnação. Mas não é justo, não é justo. É uma situação atípica, e fica um bando de intelectualorde ali na Barra do Saí, ali é especial. Ali na Baleia é mais playboy, tem mais um pouquinho mais de ter uns condomínios fechados, ali começa a ficar um pouco mais de playboy. E cada praia é uma pegada, cada praia é uma pegada. Eu conheci quando era tudo vila de pescador, Barra do Una, vila de pescador, pescador. Assim como para baixo também, litoral sul, conheci tudo. Eu conheço o litoral do estado de São Paulo, ali de Pissinguaba até a Ilha do Cardoso, até o Pontão. Conheço todo o litoral. Então você chega lá, Peruíbe. Eu conheci Peruíbe quando você tinha que meter o carro na areia para ir, de pequenininho. Não tinha estrada. Astúrias era uma praia de pescador. No canto tinha uma vilinha de pescador e eles pegavam o peixe e tal e vendiam o peixe para o pessoal lá. Você ia comprar o peixe. Era uma vila de pescador, evidentemente, né? Eu já estou com 51 anos, eu já saí da garantia de fábrica. Então eu vi tudo isso acontecer, eu vi a sacanagem sendo feita, a forma errada. E muitos do que fizeram a sacanagem estão lá envolvidos com corrupção, os pais ou os avós dessas pessoas estão envolvidas com corrupção. Não estou falando que seja o caso do Maluf, mas ali no Guarujá tem o Morro do Maluf, né? Muita gente esquerdinha naquele litoral norte. Então, assim, é uma sacanagem que foi feita mesmo. Eu acho que é uma situação errada. É uma situação errada que precisa ser achada uma solução. Qual é a solução? Qualquer lugar do mundo. Você vai para a Turquia, mesma quantidade de renda per capita, tudo igual. Você não vê a mesma quantidade de favela. Constrói conjunto habitacional, cobra da pessoa. Ela tem que se comportar para viver bem. Não pode narcotráfico, maloca, não pode. Barulho, não pode. Quer escutar funk, põe fone de ouvido. E se o cara se comporta bem, maravilha. Todo lugar é assim. Você tem a vida você tem os conjuntos habitacionais mais populares, tem casas mais ricas e tudo bem, vive-se em harmonia. Todo mundo é brasileiro, inclusive o cara que hoje é rico pode, em uma geração, ser pobre. O problema do Brasil é que você não tem essa justiça, né? É só sacanagem, teta e o exército de Deodoro brindando com tudo isso. Mas hoje o que eu queria comentar é isso: a gente está na lama, literalmente. Por quê? Não porque choveu, chove todo ano. O exército de Deodoro aparentemente vai ser capturado pelo PT. E o símbolo é o Tarcísio. E aí consolida a mudança. Talvez seja o fim da República de Deodoro e passe a ser, como o Lula falou, a gente já está ali, há 30 anos disputando o campeonato, se não é campeão, é vice. No Brasil todo, não é só para a presidência. Agora vamos consolidar. Põe o exército para dentro, sempre foi um empecilho. Exército entrou para dentro, vai sair preço de banana. Preço de banana. Acabou. Mansão e jet ski, não sobra um para abrir a boca. Então é isso. Era isso que eu tinha para falar para hoje. O que mais dá para falar? Jorge Paulo Lema, negócio das americanas, fedeu muito. Está muito fedido, está muito errado. E você vê que sumiu do noticiário, ninguém comenta nada. Por quê? Olha, Jorge Paulo Lema, além das lojas americanas, tem um monte de outras empresas e, além na área de educação, que a Tabata Amaral, me infernizou a vida. Ela, o outro também, que ele tinha alguns parlamentares, não era um só. Como eu estava enfrentando os interesses dele lá no MEC, ele mandava essa turma toda dele para cima de mim. O tempo inteiro.
Agora, ele tem a Ambev, ele tem um monte de outras empresas. Essas empresas fazem anúncio em jornais, revista, televisão, contrata o advogado do Lula. Saiu do noticiário. Acabou, você não escuta mais falar. Um monte de empresa fornecedora para as americanas que está sem receber, vão quebrar. Ninguém põe uma vírgula mais. Sumiu do noticiário. E dos brifados? Brifado é pior ainda, né? O pessoal ali do bolsonarismo, cada dia que passa, você vê mais quão lepra e venáveis eles são. O que mais que eu posso falar? O dólar está 5,21, não sai desse patamar, 5,10, 5,20, está aí nesse patamar. A inflação subindo, 6%, 6,5% esse ano, meu, fácil. Eu acho que é mais próximo de 9%, tá? Por isso que eu lá atrás falei, olha, eu acho que eu mantenho investimentos no Brasil em renda fixa, indexado, isso aí, taxa, em papéis indexados à inflação. A minha carteira de investimento não tem bolsa, não existe perspectiva positiva para a bolsa num país que você ou vai ter o Bolsonaro ou vai ter o Lula na presidência. E o dólar? O dólar, meu, depois da descambada que ele deu, ele está voltando. Ainda está muito barato o Brasil, por incrível que pareça. Então, tem espaço. Se o Lula fechar a boca e parar de fazerem loucura, vem para baixo, vai buscar o 4,70. Vai de novo para baixo de 5. Senão, vai continuar aí, 5,20. E a inflação vem. A gente já descreveu isso nos Weintraub Sem Filtro. Voltar um ano atrás, nos primeiros Weintraub Sem Filtro, já estava falando isso. Inflação é uma coisa que veio para ficar no Brasil. Não de 20%, 30%, mas essa inflação mais alta. Por isso que um papel indexado à inflação é interessante. Não é só no Brasil, no mundo também, tá? Você tem um episódio que a mão de obra chinesa começou a contrair, começou a diminuir a mão de obra chinesa. Tem várias coisas que estão acontecendo junto, mas no Brasil, em particular, não precisava ser tão alto, tá? Ela é mais alta bem mais alta do que no resto do mundo. Bitcoin está 23, subiu um pouquinho. O resto, assim, o dólar se fortaleceu, né? A bolsa está nos 106 mil pontos, 109 tal, caiu 3%, 2%, 3%. A Libra, 1,19, pouquinho abaixo do 1,21 que estava. O euro chegou a 108, né? Está 1,05. O ien, 136. Então é isso. Acho que é isso que eu tinha para comentar hoje. Elvis, falei muito, Elvis. Gostou da historinha aí do Litoral Norte? Opa, boa noite a todo mundo aí. Legal, história legal, não conhecia. Como é que você Não tá? conheço nada do Litoral Norte, não. Tô bem, graças a Deus. Mas você é aí do Vale do Ribeira, você já foi para a parte do litoral sul ali, Iguape, Ilha Comprida, Cananéia? Sim, o litoral eu já fui. Até essa parte, eu só não conhecia essa história aí, essas histórias aí, eu nunca tinha ouvido falar, não. Cananéia era uma vila pirata. Era uma vila, meu, e é super antiga também. Começou na mesma época, em 1500 já tinha europeu vivendo lá em Cananéia. Só que era mais pirata. Tem um centro histórico bacana até. Muito legal. Aquele centrinho histórico deles também é do mais antigo das Américas, 1500. Caramba, meu. As pedras, se eu não me engano, são feitas com gordura de baleia. Entre as pedras, né? A argamassa. Isso, sim, argamassa. Isso eu ouvi falar. Verdade, isso aí já ouvi falar aqui, meu. As igrejas, as coisas. Das mais antigas. E do lado tem Iguape, que é muito interessante, muito bonito Iguape, a cidade de Iguape. Já foi? Sim, e é maior o centro histórico de Iguape, é bem maior. Muito bonitinho, é muito bacana aquele centro histórico. Legal mesmo. E na volta de registro tem a metrópole gigantesca que é Pariquera-Açu. Voltando, sim. Né? É a cidade mais linda do Vale do Ribeira, é Pariquera-Açu. Né? E Pariquera-Açu e Juquiá, elas são as mais lindas, as mais belas. Assim. Beverly Hills. Não vou zoar os caras aí, meu. Os caras ficam bravos. Pariquera-Açu. Mas Iguape é uma cidade que eu acho que é pouco explorada turisticamente em São Paulo. Assim, pouca gente conhece. É que os caras vão para a ilha, né?
Para Ilha Espaço para Comprida, né? As pessoas não sabem. Tem o canal, tem Ilha Comprida. Os caras vão para Ilha Comprida, mas Iguapebê é melhor mesmo, assim. É uma cidadezinha mais bonita, assim. Tem praia também, na Jureia. Tem corta a cidade também. Você atravessa o rio e vai para Jureia, né? Isso, sim. Ali é legal também. Ali é bacana. É melhor que Ilha Comprida, mais bonito. E para a Ilha do Cardoso, você já foi? Sim. Lindo, cara. Lindo, lindo. Você pega ali em Canané, você pega os barquinhos de pescador e vai embora. Legal, hein? Tem cachoeira lá dentro. É bem bonito porque a Serra do Mar está quase que colada no mar. Ela está já pouco. Você já começa a subir a serra ali, né? É muito interessante. E está totalmente preservado. Você vê uma floresta. Sim. O vale inteiro, ele é assim, cara. Ele é bem preservado, assim, nessa questão, assim, sabe? Tem bastante... Tem caverna também, para quem gosta. Sim, mas mais para dentro, né? Mais para dentro você tem o Petar, que são os parques com as cavernas. Você tem a Caverna do Diabo, que fica em Eldorado. Sim. Uhum. Mas o vale inteiro não é preservado, não. Ali, parque ali registro não é preservado. Registro eu acho que não tem nada mesmo, sim. Jacupiranga também não tem. Não. Essas cidades encostadas na rodovia, elas são meio zoado, assim, nessa parte, assim. Tem que entrar mesmo e ir pro... caçar os matagal ali, 7 Barras, legal, tem cachoeira, Dourado também. Bacana. Você conhece bem, cara, o Vale do Ribeira. Bicho, eu tô com 51 anos, cara. Quiser, vamos falar de Ribeirão Preto também. Quer falar do Vale do Paraíba? Conheço tudo, cara. Cunha, Serra da Mantiqueira. Eu conheço todas as quebradas, cara. Quer falar lá para a parte oeste? Vamos falar da parte oeste.